Neste vídeo será apresentado a resolução de exercício número 7 das folhas de exercícios de funções lógicas de sistemas digitais. Na primeira linha do exercício, a linha A, é solicitado que preenchamos a tabela de verdade a partir do nosso mapa de Carnot reduzido apresentado. Posto isso, é pedido a função f7 na sua forma canónica. Iniciemos então por preencher a tabela de verdade. Ao observarmos o mapa de Carnot, podemos constatar que é um mapa de Carnot reduzido, porque tem uma variável reduzida, e é constituído por a entrada mais significativa, o x, depois o y, o z, e a variável menos significativa é o w, que é a variável que é reduzida. E, portanto, serão essas as variáveis que nós vamos colocar aqui na nossa tabela de verdade. Depois disso, então, teremos que nos lembrar que, sendo um mapa de Carnot reduzido, cada elemento do nosso mapa de Carnot vai ser, duas linhas da nossa tabela de verdade. Dito por outras palavras, se, por exemplo, quando o x é 0, o y é 0 e o z é 0, que é as duas primeiras linhas, a função é sempre 1, independentemente de w. E assim sendo, então, as duas primeiras linhas, a função é 1. A seguir, quando o x é 0, o y é 0 e o z é 1, o que nós verificamos é que a função também é 1, independentemente do w. Então, nestas duas linhas seguintes, eu vou colocar 1. Dando um salto para a última coluna, o que eu verifico é que quando o x é 0, o y é 1 e o z é 0, ou seja, estas duas linhas que eu tenho aqui, a minha função é 0, independentemente do w. E o mesmo para as duas linhas seguintes. Se, quando o x for 1, o y for 0 e o z for 0, ou seja, este elemento que nós temos aqui no mapa de Carnot, a minha função é diretamente proporcional à entrada w. Dito de outra forma, quando o w é 0, a função será 0. Quando o w é 1, a função será 1. Logo de seguida, a função será sempre 0, porque não depende do w. Nas duas linhas seguintes, nós temos que o elemento que aqui aparece é não w. Ou, dito de outra forma, a função é contrária ao valor que está na entrada w. Então, quando a entrada for 0, a função será 1. E quando a entrada for 1, a nossa função será 0. Por fim, as últimas duas linhas, a função é sempre 1, independentemente do w. E, assim sendo, temos a nossa tabela de verdade construída. Depois de construída a nossa tabela de verdade, então é muito simples fazermos a forma canónica. A forma canónica, soma de produtos, é a forma que nos dá os uns da função tirados diretamente da tabela. Dito por outras palavras, ou seja, a função vai ser 1 quando? Vai ser 1 quando o x for 0, o y for 0, o z for 0 e o w for 0. Então, este é o primeiro elemento da minha forma canónica. A seguir será 1 quando o x for 0, o y for 0, o z for 0 e o w for 1. E é o elemento que está aqui. E por aí fora. Portanto, o que nós temos que fazer é colocar um termo na nossa função por cada cada vez que a função for 1. E, portanto, nós podemos aqui ver nos 4 primeiros, está aqui, estes 4 primeiros. Depois, a função será 1 em x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0 e w igual a 1. E depois será 1 em x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0 e w igual a 0. E nos dois últimos termos, que são os que são apresentados aqui. E, portanto, assim sendo, acabamos por explicar e resolver o exercício A da questão número 7. Na linha B do exercício 7, é solicitado que, a partir do meu mapa de Carnot reduzido, que eu aqui tenho, construa a forma mínima soma de produtos. Lembrar que a soma de produtos, quando estamos a construir a soma de produtos, temos que olhar para os uns da função. No caso do mapa de Carnot reduzido, não só temos que olhar para os uns da função, como também temos que olhar para as variáveis dependentes. Neste caso, a variável dependente w, que é o que nós temos no nosso mapa de Carnot. E então é por aí que nós vamos começar. Ora, a primeira coisa que eu faço quando tenho o mapa de Carnot reduzido, com variáveis dependentes,
é fazer os grupos desses que contenham essas variáveis dependentes. E observando o nosso mapa de Carnot, nós temos a variável dependente W e temos o seu contrário, o não W. Então eu posso começar por construir aqui um grupo, e portanto um grupo em que tenho o W juntamente com outro 1, e posso construir outro grupo aqui do meu não W com 1. Relembrar que eu nunca posso juntar, fazer um grupo em que tenha duas variáveis dependentes diferentes. Ou seja, nunca poderia juntar o W com o não W. Seria impossível. Ora, neste momento já tenho os dois grupos referentes às variáveis dependentes. Já não tenho mais nenhuma variável dependente dentro do meu mapa de Carnot. A partir de agora vou ter que tirar as variáveis independentes, neste caso os uns. Como eu tenho 3 uns e nenhum destes uns é retirado simultaneamente por ambas as variáveis, ou seja, eu não tenho nenhum que faça parte de um grupo simultaneamente de W e de outro grupo de não W, então eu vou ter que tirar mesmo os uns todos do meu mapa de Carnot. Começo por então construir este grupo de 2 uns que eu tenho aqui, ok? E por fim tenho que retirar este 1 isolado que está aqui, apesar de eu já ter feito um grupo de não W, ele é sempre 1 aqui, a função é sempre 1, ou seja, não vai depender de não W e, portanto, tem que ser retirado individualmente. Assim sendo, então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que a nossa função f7, e vamos começar pelo grupo a verde, se o grupo verde que nós temos aqui será não y, não z e a variável dependente w. E, portanto, ficará não y e não z e w. A seguir vamos tirar o grupo azul. E o que é que temos no grupo azul? Temos x e y e não w, que é o que aparece aqui. Por fim, tiramos então os dois grupos de variáveis independentes que nós temos. Começamos pelo maior, será não x e não y, e por fim, este 1 isolado que aparece aqui, que será x ou y, x e y e z. Okay? E, portanto, tenho a minha forma, apresento aqui, assim, a minha função 7 na forma mínima soma de produtos. Na linha C do exercício 7, é-nos solicitado que construamos agora a função f8 na forma mínima soma de produtos. A função f8 é representada pelo mapa de Carnot, que vemos aqui à nossa direita, e a primeira coisa que observamos quando vemos o mapa de Carnot é que, para além das entradas A, B e C, temos agora duas variáveis dependentes. O D, tem o D e não D, e o E. E, portanto, neste caso, a função depende de 5 entradas, A, B, C, D e E. Ora, a forma de construir este mapa de Carnot, mesmo tendo duas variáveis dependentes, é em tudo similar ao que fizemos anteriormente. Ou seja, podemos começar por construir o primeiro grupo. O primeiro grupo faça um grupo aqui deste 1 com este E. Okay? E este grupo é representado por não B, não C e E. Nunca poderia juntar este E com este não D. Não seria possível porque são duas variáveis diferentes, duas variáveis dependentes diferentes. Depois posso fazer este grupo aqui e posso usar este 1, que aqui aparece, posso usar este 1 também para fazer um grupo com o D. Porquê? Porque o 1 é válido tanto para a entrada E, como para a entrada D, a função aqui é sempre 1. E, portanto, se eu quiser representar este grupo que tenho aqui a roxo, ficará não A, não B e D. Pegando agora aqui nesta variável dependente não D, fazendo este grupo azul, vou ter A e B e não D. Da mesma forma que anteriormente, também estes uns têm que ser retirados individualmente. Isto porquê? Porque este 1, apesar de fazer parte de um grupo do E e fazer parte de um grupo do D, não faz parte dos seus inversos e, portanto, tem que ser retirado individualmente. E aqui ficaríamos com não A, não B e não C. E, por fim, temos ainda este último 1,
que também tem que ser retirado individualmente e ficaríamos então com A e B e C. E temos então assim a forma mínima soma de produtos. E com esta resolução terminamos então aqui a explicação do exercício 7 e das suas várias alíneas.